Olá pessoal, estamos apresentando mais um Feolicast. Dessa vez estou aqui com meu amigo pastor Alex Santos. Uma bênção de Deus, vai estar colaborando com a gente aqui. O homem é mestre na palavra, no hebraico, é tremendo, vai ser tremendo. Pastor Alex, seja muito bem-vindo. Querido, como é que tá, Jackson? Deus Beleza. seja louvado por sua vida. A paz do Senhor Jesus a todos. E é uma honra estarmos aqui no Feolicast. Pastor Alex, como a gente sempre inicia o nosso podcast aqui, a gente quer conhecer o pregador além do altar, né? As pessoas às vezes conhecem a gente ali de estar pregando, de estar ministrando a palavra, cantando, né? Levando algo de Deus, né? Mas a gente gostaria de conhecer o pastor Alex além do altar. Como que o pastor chegou até onde ele está? Como que foi a tua caminhada com Cristo? Você nasceu num lar cristão? Você se converteu depois? Como que foi? Falar de nós é um pouco difícil, de si mesmo é um pouco difícil, mas, na verdade, não nasci num lar evangélico, mas por intermédio da graça de Deus, a minha irmã foi alcançada e nisso proliferou. E essa graça me atingiu. E os primeiros passos, como todos sabem, né, não é fácil. Me rendi ao senhorio de Cristo e aí foi como uma bola de neve. Porque eu aprendi uma coisa, que quando Jesus entra, ele entra e não tem como sair mais. E ministerialmente falando, tudo começou por meio de um DVD. Olha aí. Que uma pessoa que não era evangélica, ela me emprestou um DVD do pastor Marco Feliciano. Olha, Marco Feliciano. Anjos Adoradores do Céu, Guardiões da Terra. Aquele DVD, quando eu assisti aquele DVD, eu falei, o evangelho não é aquilo que até então eu tinha aprendido, existe muito mais. E devido àquele DVD, a minha vida mudou da água para o vinho e estamos aqui. Você tinha quantos anos? Não sou muito bom acerca de datas, mas eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Que bênção. Rapaz, que bênção. Através do DVD ali. Isso. E aí a sua caminhada começou na igreja Assembleia? Na verdade, eu era de uma batista. Batista? Batista Sarça Ardente. Uhum. E não é de forma pejorativa ou atingindo o limite de fé de cada um, mas era uma igreja hiper, mega, super tradicional. Uhum. Ao ponto que se dessemos glória a Deus no culto, o pastor chamava no gabinete. Uhum. Dizia que o culto é com ordem e decência. Né? Aquela coisa mais... E por um momento, o pastor Marco Feliciano iria estar lá na minha terra, eu sou soteropolitano, né? Natural de Salvador, Bahia. Uhum. Tenho 13 anos aqui no Paraná. E eu fui. E naquele mesmo dia que ele esteve pregando, eu fui batizado com o Espírito Santo. Uau. E quando eu voltei para a igreja, e sabe quando a pessoa recebe o primeiro impacto, Uhum. não é que não tem como controlar, mas aquela chama está Ardente, incontrolável, né? ardente. Uhum. E nisso, no momento de oração, eu falei línguas estranhas, aí eu fui repreendido por isso e servi como motivo de chacota também, ao ponto de dizer que aquilo que eu estava vivendo era um fogo de palha. Uhum. Só que o fogo queima até hoje. É o pentecostal. E eu busco a Deus a cada dia para que essa chama continue acesa. O teu ministério, quando você descobriu que o teu ministério era a palavra? Na verdade, quando eu assisti o DVD, porque quando eu iniciei na Batista, confessei Jesus lá, eu fui para o Ministério de Louvor. Ministério de Louvor. Só que quando esse DVD chegou até mim, eu entendi, repito, que existia mais. Não era somente aquilo que eu estava acostumado em perceber, em ver. Então, quando eu vi aquele DVD, eu procurei meios para poder ser um pregador, melhor dizendo. Aí eu perguntava outro. Tem o diácono Carlos, que me ajudou muito, que foi uma pessoa que nesse momento Deus usou
para poder estar me instruindo, que eu era neófito. Esse negócio de pregação, Pentecoste. Eu perguntava a ele, mesmo ele sendo da Igreja Batista, ele era batizado com o Espírito Santo e no Espírito Santo, mas ficava em oculto, era como o Nicodemos, né? Discípulo pentecostal em oculto. E naquele momento ele foi me instruindo, fala, Alex, faz isso, ora, jejuma, lê a palavra, e a sede era tanta que em 2 anos eu li a Bíblia 3 vezes. Nossa. De capa a capa. Não me pergunte como, mas eu li. E cada versículo que eu ia me impactando, eu tenho até os bloquinhos de nota, eu pegava os bloquinhos, grampeava e ia copiando. Livro de Gênesis, escrevia, Êxodo, escrevia tudo. Eu tenho até hoje eles. Que legal, cara. E aí foi, e comecei a fazer esboços sem mesmo saber o que é teologia nem nada, fazer esboço. Tem uns esboços até hoje, que eu perguntava, como é uma pregação? Como é que eu faço para pregar? Mas, até então, não tinha perspectiva alguma de pregar fora, de receber agenda, não. Porque, para mim, era tudo novo. Mas eu entendi uma coisa, é melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado. Porque ali eu entendi que o que eu estava aprendendo de Deus, não era para os outros, era para mim. E hoje isso impacta muito em vidas. Por quê? Porque muitos hoje lêem a Bíblia para os outros e não para si. Muitos hoje lêem um texto pensando no que vai pregar aos outros, mas não leem a Bíblia, estudam, examinam, meditam para si. Então isso fez um diferencial enorme na minha vida. E aí o teu ministério na palavra, para começar a pregar, como que foi isso? Na verdade, eu pedi a bênção ao pastor da Batista porque eu estava muito... Vamos usar uma palavra bem simples para não ser agressivo. Como lá era tradicional, o pastor me instruiu ele dizendo, se um dia eu ser batizado no Espírito Santo, eu saio daqui. O próprio pastor da igreja me falou isso. E como eu percebi que não estava mais dando liga, eu pedi a bênção para ele e fui para uma igreja chamada Igreja Filhos da Promessa. Pastor Isvaldo, meu brother. E lá, a Batista, naquilo que se diz respeito, palavras são exímios, estudam muito, mas em música também eles são incríveis. Aí eu fui para uma igreja que palavra, nós brincávamos dizendo, vamos para o culto da igreja onde os pregadores pregam igual os Gideões. Lá na Filho da Promessa era assim. Que legal. Aquela palavra forte mesmo. Forte. E o que é que acontece? Só que o louvor não era do jeito que eu estava acostumado na Batista, era mais corinho de fogo. Mas eu aprendi uma coisa também com Deus, que barro se molda em qualquer lugar. É por isso que não somos feitos de barro. E ali, a paixão pela palavra que eu tinha, me moldei e fui aprendendo até o dia que eu tive a primeira oportunidade de pregar. O pastor Valnir Santos me deu uma oportunidade, que ele tinha um culto da quarta profética, né? Aquelas quartas de campanha. Naquele momento, eu olhei para ele e falei assim, essa oportunidade é de Deus ou o senhor está me dando porque o senhor é meu amigo? Ele falou, não, Deus mandou te dar a oportunidade de pregar. Aí eu preguei, eu lembro como hoje. O tema da mensagem foi Cristo ou Barrabás? Qual a sua escolha? Ainda tenho esses esboço em casa. Legal. Daquele dia em diante, comecei a pregar, não perdia um culto pela manhã de ciclo de oração, tarde das maravilhas. Aí os irmãos falavam, por que você não perde um culto? Eu falava, porque esses cultos, tanto pela manhã quanto à tarde, são vazios, a oportunidade é maior. A águia, né? Aí ali eu ia me desenvolvendo e Deus foi usando muitas pessoas para confirmarem, ao ponto de missionária Marisete. Eu fui para um culto de ciclo de oração pela manhã e antes de pregar na Filho da Promessa, eu fui com aquilo que eu tinha, que eu louvor. E quando eu terminei de louvar, aquele tempo como Zaqueu. Antiga, hein? Aí ela foi usada por Deus e disse, olha, eu nem tinha perspectiva de pregar, mas eu entendo que Deus ele sempre vê além. E ela disse, Deus não te quer somente cantando. Ele te quer pregando. E te vejo pregando para multidões. Uau. Te vejo pregando para autoridades políticas.
E todas as vezes que eu vou pregar em evento, em algum estado, em alguma cidade, tem prefeito, vereador, deputado. Deus sabe? cumpre mesmo. Eu só lembro dessa profecia. Sempre o ano passado eu preguei no culto de ação de graça do prefeito de lá de Guaraqueçaba. Entendeu? E sempre quando eu vou pregar em eventos que tá lá as autoridades políticas, eu lembro dessa profecia. Lembra da profecia. Isso. Que Deus cumpre. É interessante, né? Você falando, né? Tem muitos pregadores que são levantados por Deus. Deus levanta mesmo, né? E eles esquecem de onde foram tirados, né? Esquecem aonde começaram, esquecem dos primeiros passos ali. E isso é muito bonito da tua parte, né? Você lembrar, né? Você falou, toda vez que eu estou pregando e eu vejo uma autoridade ali, eu me recordo da profecia, da promessa que Deus fez, né? Isso é humildade, né? E a própria palavra vai nos garantir isso, né? Que a humildade, ela precede a honra, né? E eu creio que é por isso que Deus tem te honrado, te levantado por aí, né? E, pastor, mas me conta um pouquinho mais aí dessa caminhada. Teve dificuldades, teve batalhas espirituais, vontade de parar? Na verdade, a luta, ela vem para nos fortalecer. Como você falou sobre pensar, em todo momento que Deus nos coloca, pensar de onde começamos, o que é que acontece? Não tem como construir edifícios maiores se não lembrarmos da base, não lembrarmos da estrutura, dos marcos antigos. E luta sempre vai ter, porque a luta ela forja o nosso caráter. As guerras nos deixam cicatrizes, não somente para termos aquela marca, mas se lembrarmos que ali também é uma marca de Cristo. E a minha esposa, Ana, um beijão para ela, my love, meu chocolate ao óleo. Aquele chocolate não é da garota, é do garoto. Me ajudou muito também. Por quê? Porque nesse período de transição da Batista para Filho da Promessa, ela sofreu um pouco, porque ela já havia nascido na Batista, praticamente ela foi gerada lá. Estava acostumada, mas por amor, né, ela aí me seguiu. Então ela foi e continuará sendo uma peça fundamental e aquela que me sustenta no momento das lutas, no momento das crises existenciais, porque todos nós temos. Então, as lutas certas. O momento de parar já teve, como certa feita, eu falava ao povo, às pessoas, não, eu quero ser um pregador, eu creio que Deus me chamou para ser um pregador. E nisso vinha palavras contrárias. Não, Deus não te chamou a pregar, isso é fogo de palha. E teve um momento que eu lembro, essa pergunta sua foi importante, que eu estava na guarita do trabalho, eu sempre fui espontâneo. Eu trabalhava fazendo segurança em um local que vendia material de escritório. E sempre tinha um irmão que ele vinha pegar cartucho de impressora. E sempre quando ele chegava, conversávamos ali, sempre sorriso no rosto, tanto eu quanto ele. Nesse dia eu estava muito abatido mesmo. E ele falou, o que é que está acontecendo, Alex? Eu falei, não, pastor, é que vou desistir. Ele de quê? Não, que eu tenho um sonho de ser um pregador, mas as pessoas dizem que isso. Fui pontuando cada palavra que as pessoas diziam. E ele ouvindo, aí muito sábio, ele disse, você me falou que várias pessoas falaram isso de você. E Deus te falou o quê? Eu falei que eu vou ser um pregador. Ele falou, então pronto, vou te deixar uma palavra. E é a palavra que me move até hoje. É a palavra que me impulsiona, é a palavra que é como se fosse o meu energético espiritual. É Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em seu caminho. Então, para você que está me assistindo, essa palavra foi a que me levantou, ou melhor, nos assistindo, essa palavra foi a que me levantou no momento que eu pensei em desistir do sonho, da promessa, rasgar os esboços que eu já tinha feito. Então, essa palavra de Jó 22, 28 é o que me move até hoje, é o que me sustenta até hoje, é o que sempre no momento que eu penso nas lutas e parece que a luta vai vencer, as lutas irão me fazer desistir, eu sempre lembro desse versículo. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em seus caminhos.
A determinação, ela nos lembra de foco, né? Ali de não olhar nem para a direita nem para a esquerda, né? Isso. De a gente olhar para frente, né? A palavra vai dizer aquele que começou, né? Não pode olhar para trás, não tem o direito de olhar para trás, né? Aquele que pegou no arado, né? Não tem direito de olhar para trás, porque se você olha para trás, o arado começa a entortar, né? Então você não tem direito mais de olhar para trás, agora é para frente, né? E se a gente for olhar pro homem, né? Mesmo para as pessoas que estão ao nosso redor, para os irmãos em Cristo, a tendência nossa é sempre desistir, né? Sempre parar no meio do caminho. Se a gente for olhar para própria Bíblia, a gente vai ver José, né? Não foram os inimigos que venderam ele, né? Não foram os conhecidos, foram os próprios irmãos, né, que venderam José, e ali começa a passar por dificuldades e ele não sabia, mas estava sendo enviado para o destino que Deus tinha preparado para ele. E muitas vezes essa determinação de José, eu imagino, que fez com que ele alcançasse e chegasse a ser o governador, né, do Egito ali, um cargo que nem existia, governador, não existia governador no Egito, era o faraó e pronto, né? E ali Deus abre mais uma porta para José. Então eu creio que quando a gente é determinado, como o pastor falou aqui, o Senhor ele abre portas incríveis, né, onde não existiam lugares altos. Deus tem preparado lugares altos para nós. Pastor, eu quero aproveitar um pouquinho do teu conhecimento, né? E da tua unção, né? Que aquele dia a gente estava aqui, foi tremendo, né? A nossa conversa ali com o pastor Salatiel foi maravilhoso, e por isso que eu resolvi chamar o senhor para estar compartilhando aqui com a gente um pouquinho daquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. Nós tínhamos falado ali sobre o nome de Yeshua, né? Meu Jesus. Eu creio que não há um nome mais poderoso do que esse, né? E vamos desvendar um pouquinho desse nome. Existe um idioma esse chamado hebraico. Esse idioma, ele é o idioma do céu. Pastor, por que é que o senhor declara que o hebraico é o idioma do céu? Porque foi com esse idioma, com essas 22 letras, o alfabeto hebraico ela tem 22 letras. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Ret, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ai, P, Kuf, Resh, Shin, Tav. Ainda tem um Tzadik. 22 letras. Com essas 22 letras, Deus uniu as mesmas e criou tudo que existe. E esses idiomas hebraicos estão em nós. Por que o senhor está falando isso? Porque Deus, ele não é à toa que ele declara que nós somos a imagem e a semelhança dele. Imagem é o que reflete. Semelhança é ação, é atitude. Então, nós temos essa capacidade, nós temos esse poder, nós temos esse entendimento, nós temos essa inteligência, nós temos essa sabedoria. Só que o ser humano, ele complica muito aquilo que não precisa de complicação. Então, o termo Yeshua ou Jesus, até hoje, é debate em mesas de teologia. Até hoje, teólogos se degladiam, rabinos com cristão discutem, dizer, mas a letra J não existe. Uhum. Tranquilo. Mas o nome é esse. Mas vamos lá. Duas coisas que eu quero falar aqui. A primeira é que o judeu, ele precisa e deve aprender com o cristianismo. O cristão, o evangélico, também precisa aprender com o judeu. Então, aí vamos lá para o livro, para o nome de Josué. Começa tudo daí. Uhum. O nome de Josué não era Josué. O nome de Josué era Oséias, que no hebraico é Roshea, que significa salvação, ou Jeová é a salvação, ou salvação de Deus. Aí em Números capítulo 13, versículo 16, o texto vai dizer assim, e esses foram os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. Entre eles, Oséias, que Moisés mudou o nome para Joshua, ou Yeroshua. Uhum. Só que Yeroshua significa Jeová é a salvação. Yeroshua deriva-se de um outro nome, Yeshua, que conhecemos como
Jesus, que significa Deus salva. Então, tudo existe um começo. Tudo existe um princípio. Então, Jesus ou Yeshua tem poder. Sim. Acabou. É tão incrível, né, que o nome de Jesus, né, em qualquer idioma, seja em italiano, em espanhol, Acabou. em francês, em inglês, Jesus, a forma que a gente chama, quando a gente fala esse nome, né, ele tem um poder, né? Isso é incrível. É tanto que eu brinco com o pessoal, né? Eu não expulso o demônio em nome de Yeshua. Eu expulso o demônio em nome de Jesus. Sim. Entendeu? Porque até isso, as pessoas têm que estarem antenadas. Porque existe principados, potestades, príncipe das trevas de séculos, hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Tais principados, eles são territoriais. Sim. Estados, países, lugares, cidades. Então, eu vou até usar um termo assim, bem simples. Até o dialeto daquela geografia, os demônios se sujeitam. E também usam eles. Verdade. Então, é por isso que é necessário ter missão transcultural. Devido a dialetos. Por exemplo, aqui, eu vou falar que é uma palavra, para nós baianos, é uma palavra estranha. Se eu chegar a falar isso em um púlpito, as pessoas vão achar que eu estou desviado, por exemplo, lascado. Aqui é normal. Aqui é naturalíssimo, né? Sim, Só que aqui no sul, se alguém chamar outro de otário, gera briga. Mas lá na Bahia é normal. Os irmãos chegam, pai, senhor, Barão, tudo bem? Como é que tá você? E aí, rapaz, por que você não foi pro culto? Ah, não deu, não. Você é otário mesmo, né? Então, é comum lá. É comum. Aqui já é muito mais forte. Entendeu? Então, por isso, até no dialeto é necessário ter missão transcultural. Sim. Você começou falando aqui do nome de Jesus, né? Mas eu queria que você fosse mais profundo aí. Vamos lá. Então, vamos começar. Jesus é Deus? Eu estou sendo entrevistado e fiz a pergunta. Sim. Perdoe. Sim. Jesus é Deus. O problema de hoje, das discussões sobre se Jesus é Deus ou não, que ele é em uma simples palavra. Uma simples palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Está escrito assim. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. A palavra Echad aqui significa algo composto. Aponta para um. Só que esse um, Echad, existe variações. Só que existe uma outra palavra chamada Yahid. O que é Yahid? É aquilo que é um e acabou. O nosso Deus, ele é um. Acabou. Ele manda no céu, na terra, embaixo da terra. Yahid, ele é Deus. Não tem divisão. Não tem variação. Ele é Deus. Só que o Echad, o um aqui, é composto. Ele é um, mas não é solitário. Por exemplo, para quem precisa de paz, quem está em guerra e precisa de paz, ele é quem? Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Para quem está sem aprisco, ele é o Jeová Roé, que é o Senhor é o meu pastor. Ele é um. Para quem está precisando de cura, ele é quem? Jeová Rafa ou Jeová Roferá, o Deus que cura. Para quem está precisando de providência, ele é o Jeová Jirê ou Jeová Irê, que significa o Deus de provisão. Ele é um. Para quem está precisando de justiça, ele é o Jeová Tzidkenu. O Senhor é justiça nossa. E para quem está precisando de salvação, ele é quem? Jesus. Yeshua, o Deus que salva. Então, é coisa simples que as pessoas não conseguem identificar. Por exemplo, nessa área de errad, de unidade, unicidade, triunidade,
existe uma palavra que tem essa mesma métrica, que é a palavra família. A palavra família no hebraico é mishpahá. Não tem como dividir, não tem como separar. Lembra quando Jesus fala que o Deus une? Não separe o homem. Acabou. Então, a palavra família ela é unida, mas a família é composta por homem, mulher e a sua prole, seu filho. Unicidade. Aí você vai observando 3, sobre os 3, o número 3. O número 3 no hebraico também tem unicidade. Você já viu aquela parte, deixa eu dar uma olhadinha, aquela parte da unidade funcional? O que é unidade funcional? Deus deixou isso incrível. Deus deixou isso aqui para mostrar a quem não é aprofundado naquilo que se diz respeito imaterial, espiritual, para que venhamos contemplar essa triunidade, essa unicidade, aquilo que é um, mas, por exemplo, o tempo. O tempo é dividido em? Você fala minutos, segundos, horas? Você está entendendo? Sim. Então, aí outra coisa também aqui, por exemplo, o tempo de vida do homem. Nascer, crescer e morrer. Aí vai na tricotomia. Corpo, alma e espírito. A dimensão de espaço. Altura, largura e profundidade. Base da matéria que são os átomos é o quê? Prótons, nêutrons e elétrons. E aí vai. E tem muita coisa sobre isso aqui. Então, Deus ele deixou a sua escrita. Aí tem pessoas que falam assim, mas a ciência explicou que não existe esse negócio de fé. Pelo contrário, irmão. A ciência, de fato, é verdade, ela nunca vai ser frente para a nossa fé. Nunca. Repito, nunca. Teve uma história que eu sempre me impacta com ela, com essa história, quando um senhor estava esperando o seu metrô, na estação do metrô, ele estava lendo a Bíblia. Aí chegou um jovem, olhou para aquele senhor e, se achando inteligente, aí ele pergunta: como é que pode o senhor, nessa idade, lendo um livro tão antigo, um livro que não tem base alguma, fundamento nenhum na sua realidade? E ele falando para o Senhor, né? A ciência já provou que esse livro é nada. O Senhor olhou para aquele jovem, colocou a mão no seu blazer, no bolso do seu blazer, tirou um cartão e falou assim: fiquei curioso. Aqui está o meu cartão, vá no meu escritório para nós dialogarmos mais sobre ciência, eu quero aprender com você. O metrô chegou, ele se despediu do jovem e foi embora. Quando o jovem olha, no cartão estava Louis Pasteur. Quem é ele, pastor? O pai da microbiologia. Um cientista incrível que ficou famoso por uma frase: pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Então a ciência está aí para provar tudo aquilo que a Bíblia já dizia. Verdade. Entendeu? Eu queria que você me falasse da tua igreja. Né? Você tem uma igreja hoje, Araucária. Cidade do Avivamento. Isso. E como que foi, pastor, para chegar o senhor a ter uma igreja agora, né? O senhor falou que se converteu ali na Batista, depois o senhor foi para outra igreja, e aí começou a pregar a palavra. Como foi até chegar na tua igreja agora? Como que foi essa caminhada aí? Ao chegarmos aqui no Paraná, nós estávamos congregando na igreja AD, abreviação de Assembleia de Deus, para quem não conhece, Ministério de Anápolis. Pastor Vitor Galdino, um abração. E nos consolidamos nesse ministério, ao ponto de termos comunhão com pessoas de grande influência do ministério. O meu nome estava cotado para estar pregando num dos maiores eventos jovens no tempo de carnaval, que é o Comep, e estava bem consolidado nesse ministério. Quando viemos para cá, ficamos 1 ano e 8 meses na itinerância, e depois a chama ardeu novamente para estar pastoreando. E tomamos posse do que Deus queria e começamos a pastorear.
Só que eu abri a minha boca e falei assim, rapaz, eu vou ficar. Esse ministério é tão poderoso, ministério bem estruturado, que eu vou jubilar aqui. Só que eu não sabia a gravidade dessas palavras. Eu liberei essa palavra e falei, tá tudo certo, vou ficar aqui. Estava bem realizado com o ministério, sabe? Passando de mais de 1.000 igrejas o ministério tem. Nossa. A Anápolis é muito forte. Tem uma das convenções grandes também, uma convenção grande, estruturada, a CIAD. Só que teve um belo dia que eu estava passando a minha roupa, que eu amo passar roupa. Uhum. É como se eu estivesse dando polimento na minha armadura. E do nada eu abri a boca e falei assim, Ana, se fosse para tomar conta do nosso ministério, você tomaria? Do nada saiu essa palavra. Uhum. Ela disse, eu não tenho medo algum de começar do zero. Quando ela falou isso, foi como eu ficasse grávido. Uhum. Uma palavra, uma linguagem espiritual, metaforicamente falando. Claro. Uhum. Espiritualmente falando. Tanto que eu pergunto às irmãs como é a sensação de estar perto de dar à luz. E elas falam, é assim, assim, assim. E eu estava sentindo aquilo. Uhum. Sabe? Nisso fiquei quieto, porque eu entendo que o diabo também tem ouvido. E muitas das confusões que existem é por aquilo que a pessoa libera, quando não é para liberar. Uhum. E fiquei com aquilo. Fui pregar em uma vigília chamada Bala Barra Velha. Pastor Júnior Pereira, meu amigo. Terminamos de pregar. Fomos para o hotel. E ele falou, pastor, vou ter que ficar aqui porque eu vou ter que ajeitar o ambiente para entregar para o dono, que vai ter evento depois. Aí eu fui pro hotel, tá eu lá tomando café com a Ana. Do nada ele chega. Tava eu e mais um casal de obreiro. Do nada ele chegou e começou a brincar, que ele é muito brincalhão. Ninguém sabia de nada. Ele deu uma tapa na mesa e falou assim, agora é sério. Manda Deus te dizer que tu não vai ficar no ministério que tu estás. Oxi. Assim, mano. E ele fala contigo que é para, assim que sair daqui de Barra Velha, de Santa Catarina, reúne teu pastor, conta o que Deus já te disse e não demoras, porque ele já preparou tudo. Uau. Desse jeito. Aí nisso, antes de retornar, já bati o fio, pastor, eu quero uma reunião com o senhor. Ele me recebeu na casa. Do jeito que eu te falei aqui, eu falei para ele, porque eu não tinha orado, não tinha pretensão alguma de, não, misericórdia, não. Estava muito confortável, muito bem no ministério. Recebi várias ligações quando ficaram sabendo que eu ia sair. Uhum. Pastor, fica, você vai fazer isso, aquilo. E eu, não, pastor, o direcionamento que Deus deu foi esse. E o ministério AD Unção Sem Limites foi gerado em uma música que eu ouvi de Ludmila Feber. E derramo a unção sem limites. Aí Deus vai trazendo à tona tudo aquilo que ele já projetou há anos e anos atrás. Uhum. E lá atrás eu falava, se um dia Deus me desse uma igreja, eu ia colocar um som sem limites. Aí parece que é projetado, mas não é. Uhum. Deus, ele tem coisa que ele nos faz esquecer e nos faz lembrar no momento certo. Sim. Isso foi em fevereiro de 2020, quando pedimos a bênção, prestamos conta, entregamos o ministério, tudo que tinha que ser entregue. Nós aí começamos os cultos. Só que assim que começou o culto, entrou a pandemia. Nossa. Na semana do culto entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, e nisso foi a prova que de fato, verdade, Deus estava conosco. E o interessante é que nesse período de paralisia, de estagnação, nós registramos a igreja, recebemos o alvará da prefeitura, tomamos posse do CNPJ, tudo no período de pandemia. Ao ponto da moça do cartório chorando na minha frente, ela falou assim, eu não sei porque eu vou falar isso e porque eu estou sentindo isso, mas, pastor, está tudo parado. Tudo parado. E vocês conseguiram registrar a igreja. E ela disse assim, eu sei que eu estou fazendo parte de algo grande.
Nossa, em meia pandemia, né? Assim ela falou. Porque onde estava tudo fechando, vocês Isso. estavam ali abrindo, né? Isso. Vocês estavam ali abrindo uma frente e confiando naquela palavra que o Isso. Senhor deu para você lá enquanto você passava a roupa. Que Isso. incrível, cara. Que E incrível. hoje nós temos 5 anos, fizemos em novembro 5 anos. Temos uma igreja lá no Rio Grande do Sul, por misericórdia. Igreja no Rio Grande do Sul, Capão Novo. Pastor Gilberlândia e pastora Lucineide estão lá. Incrível, obra incrível. Nós também temos 2 congregações em Moçambique, Olha que legal. na África, onde lá todo sábado alimentamos 200 crianças. E já passou, né? Que é muitas crianças. Todo sábado, toda quinta-feira nós mandamos uma semente para eles, para na sexta comprar lenha, comprar o que tem que comprar, para no sábado fazer o culto com as crianças e alimentá-las. A nossa vontade é dar comida para de segunda a segunda. Mas aquilo que Jesus falou, se nós não formos fiéis no pouco, no muito ele não vai colocar. Então, o momento nosso, a nossa condição, a nossa realidade é poder alimentá-las só no sábado. Uhum. E é criança, irmão. Nossa, imagina. Criança. Então, temos 5 anos e vivemos milagre de Deus de aceleração. Sabe? O ambiente do tabernáculo lá. Coloca a vara em um local onde só chovia 2 vezes ao ano, sequidão completa, mas no outro dia da folha ainda brota frutos. Então estamos vivendo isso. Porque aquilo que é plantado em Deus, não importa a sequidão, não importa a geografia, Deus faz florescer e dar fruto. Que bênção. E a questão do hebraico, como que surgiu na tua vida, assim, essa paixão pelo hebraico? Você gosta muito do hebraico, né? Como que foi isso? Você acredita que você escolheu a língua hebraica ali para estudar? Ou você acredita que o hebraico que te escolheu? Como que é isso para você? Eu ouvi uma mensagem do pastor Yosef Akiva, Anjos Adoradores do Céu e Guardiões da Terra. E quando eu ouvi ele pregando nos Gideões, lá na Bahia era assim, o congresso era em abril, só que as mensagens chegavam em dezembro. Uhum. E nisso alugávamos, era DVD na época, ó, e ficávamos na sala assistindo, ou um emprestava ao outro, hoje é meu. Já fiz muito isso também. E quando eu ouvi ele pregando aquela mensagem, eu falei, o que é isso que ele está falando? Porque nós não tínhamos acesso a YouTube, era tempo de Orkut, o celular não é como hoje, que a gente acha tudo. Então, o que é que eu fazia? Esperava sair alguma coisa do pastor José para ele liberar, assistir a mensagem para ele liberar uma pepita daquela. Era muito raro se chegar no Google e descobrir algumas coisas. E nisso eu fui. Aí o pouco que tinha, eu ia me nutrindo. O pouco que tinha, ia estudando, ia copiando algumas coisas também, né? Ia. Só que hoje tem uma gama, hoje tem tudo. Você abrir aí Salmos 1 tem em hebraico. Antigamente não tinha. Salmos 23, antigamente não tinha. Assim, no Google explícito. Mas hoje tem vídeo, tem ensinando, tem tudo. Então, eu acredito que eu não sabia que também aquela mensagem seria um destravar na minha vida hoje. Por quê? Muitas coisas que eu estou vivendo hoje é devido a essa língua hebraica. Por quê? Porque existe... Qual é a forma de interpretação da nossa teologia? A hermenêutica e a exegese, né? Que amplia ali o conhecimento. Só que o hebraico ele tem uma forma diferenciada, e eu creio que você sabe, que é o de interpretação, que é o pardes. Pardes ou pardês. Que é composta é acróstico, na palavra acróstico é a junção de letras que formam palavras. Então, o pardes tem 4 palavras, que é o Pshat, o Remes, o Drash e o Sod. O Pshat é o que está escrito. Nada mais do que está escrito. É aquilo que você olha e fala assim, Deus é o meu pastor e de nada terei falta. Literalmente. É o que está escrito, é o literal. Tem o Remes, que é uma forma já quando nós interpretamos e conseguimos fazer o ajuntamento do novo com o velho, com o antigo testamento. O antigo e o novo. Olha, é isso que está dizendo. E está no novo.
Porque eu costumo dizer, tem gente que diz que o Antigo não serve mais, pelo contrário. O Antigo Testamento são as perguntas. O Novo são as respostas. Acabou. Então, aí tem o drash. O drash é a forma investigativa. É aquela forma que por meio de Google, por meio de YouTube, dicionário, estudo, você consegue saber o que está escrito, para quem está sendo escrito, o tempo, o ano, a cultura, pesquisa, a né? pesquisa. Drash fala de cavar. E tem o Sod. O Sod é o que chamamos na teologia de iluminação. Que nós pentecostais falamos de revelação. É quando você está sem a ajuda de dicionário, enciclopédia, Google, YouTube, sem nada. Mas quando você abre a Bíblia, quando você lê um versículo e fala assim, ó, então toda a verdade está na Bíblia. A Bíblia é a verdade. Repito, a Bíblia é a verdade. Mas tem verdades bíblicas que Deus só vai dizer para você. Então, esses mecanismos bíblicos e que tem no hebraico, que tem acelerado muito o que Deus tem feito nas nossas vidas, sabe? Sim. Então, já deixo um abração aí a Deunção Sem Limites, povo abençoado, de fogo de glória e instruídos na palavra, porque é a palavra. Amém. Pastor, foi um prazer receber o senhor aqui. Estamos chegando ao finalzinho de mais um Fiolicast. Queria que o pastor deixasse as suas considerações finais, deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, aquilo que o senhor colocar no seu coração. E eu creio que até aqui a gente já foi abençoado, as pessoas que estão nos assistindo serão muito abençoadas e impactadas por esse testemunho, por esse conhecimento que o senhor compartilhou com a gente. Amém. Quero agradecer a Deus, primeiramente, de estarmos aqui, poder contribuir, né, com cada um. Louvar a Deus pela sua vida, Jackson. Nayara, Deus seja louvado por vossas vidas. E para você que está nos ouvindo, nos assistindo, Jesus é o centro. Jesus. Não existe outro a não ser Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou, cura e continuará curando. Ele libertou, liberta e continuará libertando. Ele salvou, salva e continuará salvando. É Jesus. Ele é o centro de tudo. Jesus é o mesmo, repito, ontem, hoje e será eternamente. Jesus. Amém. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas. Nós vamos estar deixando aqui também o Instagram do pastor, você pode seguir ele, deixar também o telefone dele para convites, ele faz pregações em outras igrejas, e que Deus abençoe a sua vida.